vamos fazer a conclusão das regras, mas propriamente de algumas observações, porque as regras desse assunto são várias, no caso são 7 regras e ainda algumas exceções, mas nós temos também algumas observações. De todos os assuntos, talvez esse seja o que contempla mais regra. Talvez tenha um assunto como discurso direto e indireto, voz ativa e voz passiva, que tem uma quantidade de regras tão quanto esse assunto presente e contínuo, tá? Mas vamos ver o seguinte, lembrando da estrutura, né, mais uma vez, formado com o verbo to be, com a junção do pronome e a colocação de ing no verbo principal. Então, é um assunto que ele já pega dois verbos, o verbo to be, que é um ajudante, é o auxiliar, e o verbo principal, esse que vai receber a terminação ing, independentemente da forma que esteja, se afirmativa, se interrogativa ou negativa. Nós vamos ver aqui como é que funciona essas observações, tá? Então, quando você tem verbos que terminam em K, W, Y, esses verbos só recebem ing, a não ser que seja alguma exceção, tá? Se for exceção, a regra, porque isso não é uma ciência exata e pode ter essa variante, pode ter uma vertente diferente que inclua um verbo, mas o próprio nome já está dizendo, exceção à regra é tudo aquilo que não faz parte das regras naturais. Então, é o mínimo do mínimo, tá certo? É uma pequena parcela que vai fazer parte disso aí. Então, o que é que tem a ver o K, W e Y? Porque essas letras, elas são consideradas consoantes até no nosso alfabeto, depois da reforma ortográfica, elas contam como letras normais do alfabeto português. Mas na língua inglesa, elas sempre foram alfabeto. Elas sempre fizeram parte do alfabeto normal, portanto, são consoantes, não é isso? E nós vamos ter algumas regras que vão trazer uma certa contrariedade nisso aí. Portanto, é bom a gente perceber aquilo que se manda fazer, aquilo que não se pode fazer e algumas coisas que são, de alguma maneira, facultativas, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho alguns exemplos dos verbos que têm como última letra KWY. Então, se eu pegar o verbo to work, que é trabalhar, e eu analisar todas as regras, ele não está em nenhuma. Ele não tem CVC, ele não termina em E, não termina em IE, não termina em IC, então não está em nenhuma regra. Então é natural que um verbo desse aqui só receba ing mesmo, working, trabalhando. Mas se eu pegar o próximo verbo snow, que é nevar, né? Porque você sabe que verbo é a palavra que expressa ação, estado ou então fenômeno da natureza. Então snow é um fenômeno da natureza. Se eu tivesse que procurar uma regra para ele, ele se enquadraria na primeira. Não é isso? Porque eu tenho aqui um verbo de uma sílaba que tem CVC. Mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aqui está dizendo que não precisa. Então eu peguei snow, ao invés de dobrar o W, só recebeu o quê? ing, snowing, que é nevando. O mesmo critério serve também para o verbo play, que é o verbo play é jogar, brincar ou tocar. E se eu analisar do ponto de vista de regras que você copiou aí no seu caderno, você vai perceber que ele também faz parte da primeira. Um verbo de uma sílaba terminado em CVC. Mas aqui a última letra qual é? Y. O que é que recomenda essa observação? Que aqueles verbos que tiverem como última letra KW ou Y só vão receber o quê? ING. Então o play também é um desses que só recebeu ING. Agora aqui é exatamente essa observação que tem. Se for exceção, então aqui nós temos uma exceção muito forte para se justificar, porque track ele está classificado como viajar. Mas se fosse uma viagem, seria uma viagem mais confortável, mais calma, mais tranquila, mais lenta, não é isso? Porque viajar mesmo é travel. Então eles arrumaram um outro verbo com a tradução, com a mesma tradução, com uma grafia diferente, exatamente para justificar. Como é que eu vou dizer para o meu aluno que eu tenho uma regra que é CVC consoante, vogal consoante, e vou justificar porque snow não se aplica, porque play não se aplica. Então eles criaram esse track, tá? Então vocês podem lembrar que tem naquele filme Star Trek, que é Viagem Estelar, né? Tem Star Wars, que é Guerra nas Estrelas, e tem Star Trek, que é Viagem Estelar. Então, e um exemplo bem prático disso aqui, na aplicação, é aquela picape Estrada da Fiat. Então, se você observar aquela picape, eu acho que a Fiat não colocou dizendo que era uma viagem lenta, ele colocou que era uma viagem mais segura, mais calma, mais tranquila.
Você pode observar que ela está com esses dois K aqui, porque aqui funcionou a regra CVC, track, né? Consoante, vogal, consoante. O que foi que fez? Dobrou o K e depois se acrescentou o NG. Para esse verbo aqui, que é uma exceção, você aplicou essa regra. Se aparecer outro que não faz parte dessa exceção, você só vai colocar ING, que é o que determina, o que normatiza essa primeira observação aí. Verbos terminados em KW ou Y só vão receber o quê? ING, ok? Então aqui é aquela tal, parece que o cara estava bêbado quando estava formulando essa regra. Aqui desconsiderou KW ou Y como consoante, aqui acabou considerando, né? Mas gramática é assim, né? E a língua inglesa ainda tem essa flexibilidade de mudança de grafia, por exemplo, send, que é um termo da internet, que seria para quando você quer enviar, vai colocar no send. O inglês já se apropriou como verbo mesmo, inclusive é um verbo regular. Tá? Então, novos termos. Aqui, para o cara fazer uma alteração ortográfica, teria que passar pela uma norma envolvendo Brasil, Portugal, feito uma reforma ortográfica que rola há mais de 10 anos e oficialmente não está implantada na sua integralidade ainda. Mas vamos na sequência. Na letra B diz o seguinte: se o KWY estiver posicionado na antepenúltima posição, aí sim eu posso aplicar a regra CVC. Então eu acho que aqui o cara estava muito bêbado quando criou essa regra. E aqui ele já tinha tomado um chá amargo, já estava mais lúcido, né? Ele agora começou a dizer, olha, se for na última letra, desconsidere. Mas se for na antepenúltima, considere. Por que não pode ser na penúltima? Porque a penúltima é um espaço destinado para uma vogal. Eu tenho CVC, consoante, vogal, consoante. Então, se eu estiver na antepenúltima, eu posso aplicar essa regra. Então, como exemplo aqui para vocês, tem esse verbo aqui, ó, swim. Então, swim é um monossílabo que tem CVC. O W não está no final, está na antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima. Então, swim é o verbo nadar. O que aconteceu? Se aplicou a regra do CVC. Passou a ser o quê? Swim. Então, lembre que essa determinação é para os verbos que terminam em KWY, que você só acrescenta NG. Se ele estiver na antepenúltima, aí você passa a usar a regra CVC normalmente. No caso de swim, a aplicação do M como última vogal dá a clara e nítida impressão que você está aplicando o quê? A primeira regra, não é isso? Agora, gente, quando você pega verbo que não está nas regras especiais, não figura nas especiais, nem tampouco nas exceções. Lembre-se que eu já venho apontando duas exceções para vocês, não é isso? Eu já apontei fix, que está lá na primeira regra, que você não dobrou, e agora eu coloquei para vocês o track que dobrou. Então são duas exceções. Então, se o verbo não está nas regras especiais, que são 7, não apareceram as exceções, que foram até 2, nem nessas observações do KWY, ele não vai ficar sem resposta. Então, veja como é que você vai analisar um verbo nesse assunto. Qual é a trajetória, qual é o percurso que você tem que seguir. Primeiro você vai observar se o verbo está em uma das 7 regras, de aplicar corretamente esse ING. Depois vai perceber se ele é alguma exceção. Também não está. Se você analisar que ele também não está nas observações, peraí, vai ficar não. Porque o que é que determina o contínuo? É exatamente o ING que corresponde em português a NDO. Então, nesse assunto, o verbo não vai ficar sem ING. Então, quando eu analiso todas as regras, as exceções e as observações que não encontro, esse verbo simplesmente vai para a regra geral. E o que é que diz a regra geral? Aquilo que normatiza o gerúndio em inglês, né? Que é a colocação de ING. Então, você pegar o wash aqui, analisando, ele tem CVC? Eu não vou olhar CVC pelo começo nem pelo meio, eu vou olhar pelo final. Aqui não dá CVC. Então, se ele não tem CVC, está fora da 1 e da 7. Terminou em E? Ah, terminou não, está fora da segunda, da terceira e da quarta. Terminou em IC? Está fora da quinta. Então, ele não está em nenhuma, né? Em nenhuma regra. Então, o que é que aconteceu? Ele também não faz parte da exceção nem das observações. Foi para a regra geral, que foi simplesmente o acréscimo de ING, certo? Então, aqui, para fecharmos o nosso conteúdo e relembrando, já antecipando para vocês, na próxima semana é feriado. Então,
eu tenho mais uma semana para fazer um exercício, possivelmente do módulo, e na semana seguinte, depois do exercício, já é a prova. Então, muito próximo, né? Então, encerro hoje a parte referente às regras, né? Com exemplos aqui. Como é que funciona? Olha, em qualquer sentença que eu estiver trabalhando que tiver o verbo to be, ele vai seguir o padrão do verbo to be normal. A afirmativa, o to be vem depois do sujeito, como aqui, Mary is, né? Studying Portuguese now, ou seja, a Mary está estudando português agora. Isso é uma ação momentânea, praticada no momento da fala. Quando eu vou fazer a classificação, que tipo de sentença é essa, eu percebo que isso é uma afirmativa. Ó. Sujeito e verbo. A interrogativa, eu inverto essas duas partes. Eu pego o auxiliar, que é comum uma sentença em inglês, você começar ela com auxiliar. Então aqui vai ficar o quê? Is Mary studying Portuguese now? Ou seja, a Mary está estudando português agora? A mesma tradução, simplesmente com entonação de sentença interrogativa, de pergunta. E por último, nós vamos ver aqui que a negativa não muda nada, né? Se eu tirar esse not daqui, ó, ela vai ficar igual à afirmativa. Então, Mary is not studying Portuguese now. A Mary não está estudando português agora. Certo, minha gente? Então, nós tivemos aí o repasse de 7 regras, 2 exceções, 3 observações e uma regra geral até você chegar a colocar ing no verbo. Não é só olhar para o verbo e dizer assim, minha mãe mandou e colocar ing. Não dá certo. É preciso que você faça essa análise dessas regras, tá bom? Então vamos enviar o material. Estou aguardando. Quando for na última semana, eu já vou divulgar aquele apurado da pontuação do somatório acumulado dos 5 pontos que vocês vão ter. Tá certo? Então, para vocês, uma boa semana de estudo e até a próxima aula.